estão subindo, dois remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém, graças a Deus, uma boa tarde, ou boa noite de salvação da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. No livro de Romanos 10, pois, a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para justificação, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, porque está escrito assim na Escritura: todo aquele que nele crer não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego, porque de um mesmo é o Senhor e de todos, e rico para com todos que o invocam. Todo aquele que crê e confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, ele pode ser salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. E a Bíblia diz que a salvação é esta: que creiam naquele que Deus enviou, a saber, Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem, o único que nós devemos crer, se confessar com a tua boca, a fim de então em seu coração praticar a justiça e a confissão para a salvação. Aleluias. Quando nós cremos com a boca, é uma confissão para praticar a justiça de Deus. E quando nós cremos em nosso coração, é para sujeição a Deus. Então, de fato, acreditar em Deus é a única forma de nós, de fato, sermos salvos. Mas não acreditar somente da boca para fora, apenas uma confissão vazia, sem obediência a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos. Devemos ser praticantes de toda a palavra de Deus. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para corrigir, a fim de que todo homem seja instruído, aperfeiçoado diante de Deus para toda boa obra. Quer Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, para que possam ser salvos. Por isso, assim diz a Escritura: porque como ouvirão, ou melhor, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como ouvirão se não tem quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo, como diz Isaías. Como disse Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem manifestou-se o braço forte do Senhor, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Assim essa escritura, ela diz que nós devemos certamente crer, a fim de em nosso coração crer, para justificação, para ser justificado, e com a boca confessar, a fim de praticar a boa vontade de Deus. E a boa vontade de Deus é essa, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e possam ser salvos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas é somente por meio do conhecimento da verdade que podemos ser salvos. É só a verdade que pode libertar o homem dos seus pecados. João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. A verdade é o verbo que se fez carne, e o verbo que se fez carne se chama Jesus Cristo. Jesus, ele diz: santifica-os, Pai, na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Só essa verdade pode libertar o homem dos seus pecados. Só essa verdade pode libertar o cativo do cativeiro. Só a palavra de Deus pode libertar o homem da escravidão, da iniquidade. O homem pode se tornar uma nova criatura somente por meio do conhecimento da verdade. Por isso Jesus, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas porém aquele que não crê será condenado. E a condenação, ela veio ao mundo porque os homens amaram as trevas mais do que a luz. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esta é a condenação. A condenação é esta, porque certamente o homem rejeita a luz, porque o homem certamente rejeita Jesus Cristo. Jesus, ele é a luz deste mundo, e quem caminhar em luz jamais andará em trevas. O evangelho está sendo pregado nos quatro cantos da terra. Deus tem chamado o homem ao arrependimento. Deus tem convidado a criatura para voltar enquanto há tempo. Deus tem proclamado a todo momento ao homem o arrependimento. Por isso Jesus, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Como virão se não tem quem pregue? Assim diz o Paulo na carta de Romanos, no capítulo 10, versículo 11. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, o evangelho que é a mensagem da cruz. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Como ouvirão se os pastores, pregadores não pregarem o evangelho? Muitos estão trocando o evangelho por fábulas. Muitos estão trocando o evangelho por filosofias. Muitos estão trocando o evangelho verdadeiro por um evangelho falsificado. O evangelho de Jesus Cristo é cruz, mas o evangelho falsificado é só promessas vazias. O evangelho da cruz promete ao homem o reino dos céus, mas o evangelho vazio só promete prosperidade, só promete conquistas, só promete vida boa na terra. Mas estão se esquecendo que Jesus, ele veio para dar ao homem vida com abundância, vida eterna. E esta é a vida eterna, que nós permaneçamos em Jesus Cristo, que nós cremos naquele que Deus enviou. Deus enviou o seu Filho ao mundo para poupar o mundo da sua condenação. Deus enviou Jesus ao mundo não para que o mundo fosse condenado, porque em condenação já estava o mundo, mas Jesus, ele veio para livrar o mundo da condenação. Por isso Jesus, ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Por isso que é necessário o homem arrepender-se, porque o salário do pecado é a morte. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada pela raiz e será lançada no fogo. Jesus, ele
certamente Ele tem dado ao homem cada dia mais uma oportunidade, e não é em vão que essa palavra está sendo pregada nessa tarde. Será uma breve mensagem, mas a mensagem de Jesus Cristo, ela pode te levar a ter uma vida eterna diante de Deus. A mensagem pode ser curta, a vida do homem ela pode ser curta nessa terra, mas o que adianta o homem, se quando ele chegar na eternidade, ele não ter descanso, ele não ter um bom lugar, sabendo que se este tabernáculo, este corpo, ele se desfizer, nós temos junto de Deus Pai, uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas eterna junto de Deus. Você tem certeza que tem uma casa eterna junto de Deus? O que te faz ter certeza que você tem uma casa eterna preparada junto de Deus? O que faz o homem acreditar que ele tem uma casa eterna junto de Deus? Não é ter uma religião, não é na noite de domingo ir para o culto, não é ter uma Bíblia em casa, não é confessar apenas com o lábio e a boca que Jesus é o Senhor, mas aqui nessa palavra de Romanos está escrito que nós devemos confessar com a boca para praticar a justiça de Deus. Nós devemos crer em nosso coração para assim recebermos o Senhor Deus, e assim a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. O que faz o homem ter a certeza da sua salvação não é ter uma religião, não é acreditar em Deus, não é ter boas obras, não, mas Jesus ele fala que somos salvos pela graça, mediante a fé que está em Jesus Cristo. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém é salvo por obra, caridade não salva o homem, obra boa não salva o homem, religião não salva o homem. Atos diz no capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra, pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Nós não podemos ser salvos por Maria. Maria não pode te salvar, não pode me salvar. Aparecida não pode salvar o homem, não pode me salvar, porque é apenas um boneco de gesso tirado do fundo do rio. Mas Jesus Cristo, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus após o terceiro dia, e Jesus ele diz que ele então virá e ele estará à direita de Deus Pai quando ele vier para julgar o mundo. Em Mateus 25 diz: quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, com poder e com grande glória, então ele se assentará na sua direita de Deus Pai e julgará o mundo. E então ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuo o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. E dirá então aos bodes: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e os seus anjos. Nós queremos ouvir da boca de Jesus: vinde a mim, e queremos que Jesus Cristo nos coloque em bom lugar, e desejamos a salvação, e queremos o céu. Mas quantos na verdade estão dispostos a deixar o pecado, arrepender-se, se render aos pés de Jesus Cristo? Quantos estão dispostos a abrir mão dos seus pecados, das suas idolatrias, deixar de beijar, deixar a idolatria, deixar de beijar em má escultura, deixar de beijar a camisa de time, porque a idolatria é o pecado terrível. Certamente Deus não está dividindo sua glória com ídolos. Nós devemos almejar beijar os pés de Jesus Cristo, nós devemos almejar estar ao lado de Cristo. Mas as pessoas, muitas, o desejo delas é estar do lado do seu ídolo, e conhecer o seu ídolo Neymar, o seu ídolo Cristiano Ronaldo, o ídolo que seja. Mas aqueles que de fato amam a Deus, eles não beijam o ídolo, eles não estão preocupados com o ídolo, eles querem conhecer a Deus, eles querem beijar os pés de Cristo, porque assim João ele fez quando ele estava na ilha de Patmos. Ele ressuscitou depois de Jesus Cristo ter mostrado para ele as visões do Apocalipse, e então quis beijar os pés do anjo, porque Jesus não estava ali. Só que o anjo falou para trás de mim: somente ao Senhor teu Deus adorarás. João ele quis beijar os pés do anjo, mas o anjo ele não aceitou a adoração e disse: somente a Deus adorarás. Nós podemos ver que a idolatria é um simples gesto. Você não precisa confessar e acreditar que você está no caminho de idolatria, ou saber, porque na verdade todos os idólatras eles não sabem se estão praticando a idolatria, porque estão cegos. A Bíblia fala no livro de Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4: os quais o Deus deste século cegou-lhes
o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho que é bendito eternamente. O Deus deste século, segundo a Bíblia Sagrada, é o diabo. Segundo a Bíblia Sagrada, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Por isso que as pessoas estão vivendo em seus pecados e não estão percebendo que estão indo para o inferno. Por isso que a pessoa adora a criatura e comete a idolatria, porque estão cegos por o Deus deste século, por Satanás. Satanás cegou o entendimento das pessoas por causa da sua incredulidade. Mas Jesus Cristo, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A mensagem do Evangelho, ela está percorrendo os quatro cantos da terra. Jesus fala em Mateus 24, versículo 16: este Evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. Este Evangelho está sendo pregado nos todos os confins da terra, em testemunho a todas as nações, em testemunho a todas as pessoas, e o fim ele virá em seguida. Ezequiel fala no capítulo 7, o fim vem. O fim vem e o fim está próximo. Perguntaram para Jesus: ó mestre, quando que será o fim? Mestre, diga para nós quais serão os sinais do fim, o que há de acontecer. Jesus fala em Mateus 24: então acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, enganarão muitas pessoas. Jesus, ele diz o primeiro sinal: cuidado para que ninguém te engane. Virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 24, Jesus ele diz: e farão tão grandes sinais e prodígios de mentira, que se possível for, enganarão até os escolhidos. Cuidado para não ser enganado. O diabo tem enganado muitas pessoas. Só que Jesus, ele liberta o homem do engano. A verdade liberta o homem do engano. Por isso Deus, ele deu a sua palavra, para que o homem possa conhecer a verdade e ser liberto. Jesus, ele diz como não receberam o amor da verdade para serem libertos. Assim então o espírito do erro os conduziu, porquanto não receberam o amor da verdade para serem livres. A verdade, ela liberta o homem, faz o homem viver em liberdade, mas o pecado faz o homem se sentir livre, sendo escravo. Mas Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Se Jesus libertar o homem, ele é livre verdadeiramente. O homem precisa ser liberto antes de chegar à última hora. O homem precisa ser liberto dos seus vícios, de seus pecados de estimação, antes que chegue a hora da morte, porque após a morte vem o juízo. Antes houvera o purgatório, antes existisse um lugar de expurgação de pecados, mas não existe. Você foi enganado. O homem, diante de Deus, ele foi ordenado pelo próprio Deus morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Após a morte não vai adiantar a missa de sétimo dia. É por isso que Jesus, ele diz: se vós não arrependerdes agora, certamente perecerá. É hora de arrepender, cidade de Goiânia, moradores da terra, porque o tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando. A Bíblia fala no livro de Tiago que a vida do homem é como um vapor que vem e logo se desvanece. A vida do homem se passa, o tempo passa, mas assim Jesus Cristo, ele diz que quando chegar a última hora, aonde estará, a quem estará preparada a tua alma? Só tem dois caminhos para o homem. Escolhe hoje Jesus Cristo, o caminho que leva à salvação. Sim, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Não adianta pregar uma religião, não adianta escolher uma religião, não adianta fazer parte de uma religião. Jesus, na verdade, ele não criou religiões. Jesus, na verdade, não veio para criar divisões. Mas Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E esta é uma palavra fiel e digna, esta palavra, de toda a aceitação. Nós precisamos urgentemente
ouvir a palavra de Deus e arrepender-se, pois o tempo está se esgotando, o tempo está acabando. Deus deu ao homem o tempo, e o tempo está se esgotando, o tempo está chegando, aonde todos estarão diante de Deus para prestar conta. E esse dia, segundo a Bíblia fala, cada um será julgado segundo as suas obras. Aquele que seu nome não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa será a segunda morte. Segundo a palavra de Deus diz, para o homem há um juízo particular, um juízo antes de chegar o último dia, que é o juízo final de todas as nações. Está escrito isso em Hebreus 9, 27. Cada pessoa, após a morte, tem um juízo diante de Deus, particular, individual, um prestar de contas, onde a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo. O pai não pode levar a maldade do filho, o filho não pode levar a culpa do pai, ou seja, ninguém pode levar a culpa um do outro, como também ninguém pode salvar um ao outro, como também ninguém pode buscar a Deus em favor do outro, no lugar de outra pessoa. Mas a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo. Por isso que quando nós dizemos que a salvação é algo individual, é algo que cada pessoa busca, é porque a Bíblia diz que cada um tem uma responsabilidade sobre si mesmo. O pai não pode pagar pelo filho, o filho não pode pagar pelo pai. E assim Jesus ele fala: buscar e ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não adianta sua mãe ir num culto de domingo e você ficar aí parado de braços cruzados. Cada um está buscando a sua salvação, e cada um está tendo uma oportunidade individual. O juízo será particular. Deus não vai pedir conta da sua família a você, mas pedirá conta de suas obras a você. Você terá que dar conta de si mesmo, e não dos seus familiares, mas de si mesmo. Porém Jesus ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerá. O evangelho está sendo pregado, e a Bíblia fala assim, que como nós invocaremos aquele que em nós não cremos? Se nós não cremos em Deus aqui nessa vida, como invocaremos a Deus na eternidade? Se aqui nessa terra temos vivido como incrédulos, muitas vezes não crendo na verdade do evangelho, o que vai adiantar invocar aquele que você não creu na última hora? Se você não creu em Jesus Cristo até agora, e tem vivido como incrédulo, e tem vivido como uma pessoa sem fé, o que vai adiantar invocar Ele na última hora? Porque assim diz a palavra do Senhor: como invocarão aquele em quem não creram? Como que nós vamos poder invocar aquele em quem nós não cremos? O ladrão da cruz não fala, segundo a Bíblia, que ele era um incrédulo ou que ele era um ateu, mas a Bíblia diz que na última hora ele clamou ao Senhor, o Senhor inclinou-se para ele e o salvou, e disse ainda: essa noite tu estarás comigo no paraíso. E sabemos que ele esteve com Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele se compadeceu dele, e Jesus Cristo deu a ele mais uma chance. Mas como nós invocaremos se não tem quem pregue? Como nós invocaremos a Deus se não estamos ouvindo a verdade do evangelho? E como então ouviremos o evangelho se não tem quem pregue? Hoje as pessoas não querem pregar o evangelho, irmão, e nem tão pouco as pessoas querem ouvir o evangelho. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis no seu coração, as pessoas querem ouvir filosofias, querem ouvir mensagens que não confrontam o seu erro, e abrem lá na internet um tal de um pastor, um bispo, que só prega mensagens doces e agradáveis, que não prega aquilo que a Bíblia fala de verdade para a salvação do homem. Homens que só querem seu dinheiro, que só abrem os salmos, só fazem orações e mais nada, e não anunciam a verdade do evangelho, porque só querem seu dinheiro, porque são mercenários. E muitas pessoas estão indo após esses homens, seguindo mercenários. Aí você abre lá a corrente da oração lá no YouTube, 3 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas. Você não ouve uma mensagem verdadeira, mas apenas uma massagem de ego, apenas um engano, aonde as pessoas estão sendo engodadas, enganadas, atraídas por causa da ganância, por causa de seus interesses, por causa da sua mente cauterizada. Mas Jesus Cristo ele disse que haveriam falsos profetas, eles enganariam muitas pessoas, e muitos estão sendo enganados porque têm rejeitado o conhecimento. Jesus disse que eles fariam milagres, fariam grandes prodígios de mentira, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos.
e as pessoas enchem os olhos achando que todo milagre que acontece vem de Deus, quando na verdade Satanás se transfigura em anjo de luz e ministro da justiça, faz sinais e prodígios falsos de engano, e enganam as pessoas inconstantes, enganam as pessoas que vivem ignorantemente diante de Deus, e assim muitas pessoas estão caminhando para o inferno por causa da sua ignorância, tendo uma Bíblia, mas não conhecendo o que está nela, tendo uma Bíblia, mas só serve para ficar debaixo do braço ou colocar ela aberta no Salmo. Até quando, moradores da terra? Até quando, homens, serão amantes dos prazeres, inimigos da cruz, e não buscarão pela verdade, mas antes se conformarão com este século? A Bíblia fala para não se conformar com este século, nem vos conformeis com este mundo, mas moldai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, para se moldar pelo Espírito de Deus. Nós devemos tomar a forma de Cristo e ser como Cristo, imitadores de Cristo. A imitação a Jesus Cristo não significa aparência exterior, mas a conduta de Jesus Cristo. Caminhar como Jesus andou, assim diz a Bíblia, da forma em que Ele de fato Ele andou, assim nós devemos andar. A Bíblia fala que assim como Ele é, nós o veremos, e assim nós devemos caminhar como Ele também caminhou. Porém, hoje, as pessoas preferem imitar o ídolo. As pessoas querem ser igual o Neymar, querem ser igual o Cristiano Ronaldo, igual os ídolos do futebol. Mas quantas pessoas querem ser como Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus? As pessoas querem parecer com o seu ídolo da internet. E por isso que as pessoas estão com aparência profana, com aparência imoral, com aparência depravada, porque estão imitando seus ídolos e estão tomando a forma de Satanás, e estão na verdade a cada dia mais e mais cegos e inflamados pelo pecado. Mas Jesus Cristo é liberta. Jesus liberta da imoralidade, Jesus liberta da homossexualidade, Jesus liberta da embriaguez, Jesus liberta o homem da idolatria. Deixa a idolatria, moradores da terra, porque certamente naquele grande dia Jesus ele virá como chama de fogo. Em Malaquias capítulo 4 diz que quando Jesus Cristo vier, Ele virá como fogo abrasador para os ímpios e soberbos, de sorte que como palha queimarão. Mas para aqueles que têm temido o nome do Senhor, aquele que tem temido o nome de Cristo, aquele que tem temido o nome do Senhor, então surgirá o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a única esperança para aqueles que temem a Deus. Mas para aqueles que não temem a Deus, é o fogo consumidor, é o fogo que queima palha, é o fogo que abrasa, como uma palha será queimado o ímpio, o homem soberbo. Ele diz em seu coração que não há Deus, e ele tem se corrompido. O homem soberbo, ele diz em seu coração que ele é bom, e ele tem vivido apoiado em sua própria confiança. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam em Deus, no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança não pode estar na nossa própria força. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Eu trabalho, eu pago as minhas contas. Jesus ele diz que as obras do homem são como um trapo de imundície. A justiça humana não passa como um trapo de imundície. Fazer boas obras não significa estar limpo por dentro. Assim disse Jesus aos fariseus: vocês estão limpos por fora e sujos por dentro, porque por dentro há adultérios, fornicações, idolatrias, feitiçarias, orgulho, mentiras. Ora, o que fez o exterior não fez o interior também. Devemos limpar o lado de fora do prato, mas também devemos limpar o lado de dentro. Devemos manter o copo limpo por fora, mas também devemos manter o copo limpo por dentro. O homem ele está muitas vezes se preocupando em limpar por fora, porque ele não quer se apresentar mal diante das pessoas, mas está se esquecendo de se limpar por dentro, porque por dentro ele se apresenta diante de Deus, e não estão se preocupando de se apresentar limpo diante de Deus, mas querem se apresentar bem diante das pessoas, porque na verdade se preocupam mais com o ser humano, mais com as suas próprias vontades, mais com as suas próprias vaidades,
do que com a vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus dos altos céus, Ele contempla as intenções do coração do homem, Ele conhece os segredos do coração do homem, e Ele pesa as suas intenções para dar a cada um a sua recompensa, segundo o que cada um tem praticado diante de Deus. Cada um terá que dar conta. Agora é a hora de arrependimento, moradores da terra. Agora é a hora de arrependimento, Jardim Curitiba. Agora é a hora de arrependimento, moradores de Goiânia. Agora é a hora de buscar a salvação. Jesus, Ele veio como uma forma de salvação para o homem. Jesus, Ele veio como escape da condenação nesse dia de hoje. Jesus, Ele veio como a luz nessa hora da tarde, nessa hora da noite. Jesus, Ele veio como a esperança para aqueles que estão no cativeiro do pecado. Jesus, Ele veio como aquele que foi rejeitado pelos fariseus, para aqueles que assim o receberam. Jesus, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E quantos podem receber Jesus Cristo nesse dia de hoje? Receberão a vida eterna. Quem tem Jesus Cristo, ele tem a vida eterna, mas quem não tem Jesus Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus, diz a palavra do Senhor. A palavra de Jesus Cristo, ela está sendo anunciada, não é apenas para trazer ao homem o conhecimento da verdade. Não. Aqui diz no livro de Mateus que este evangelho está sendo testificado e testemunhado a todas as nações. Este evangelho está sendo pregado em testemunho. Ou seja, as palavras de Deus, elas chegam ao nosso conhecimento para testemunhar naquele grande dia, o dia do acerto de contas, o dia do juízo. Essas palavras testemunharão ou ao nosso favor ou contra nós. Por isso Jesus, ele diz: eu não vim para julgar o mundo agora, mas porém as palavras que o mundo tem ouvido, essas palavras há de julgar no último dia. Assim Jesus disse no Evangelho de João: não veio Jesus Cristo para julgar o mundo agora, mas no último dia o mundo será julgado pela mesma palavra que ouviu. A mesma palavra que ouviu, ela será contra ou a favor. Essa palavra será contra aqueles que ouvem e a não praticam, contra aqueles que ouvem e na verdade não são fiéis ao Senhor Deus, e será a favor daqueles que ouvem e permanecem nela, daqueles que ouvem e praticam. Por isso está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus alerta que nos últimos dias muitos não darão ouvidos à sã doutrina, mas se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora é hora de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque chegará a última hora, aonde as pessoas vão buscar encontrar Deus, e nós não podemos encontrar a Deus após a morte, visto que na terra não buscamos, visto que na terra não nos preocupamos com a vida eterna e nem fizemos questão da verdade de Deus. Assim Jesus, ele diz que assim não haverá para o homem indústria nem ciência, ou seja, na sepultura não tem mais obras, na sepultura não há mais o que se possa fazer. Não adianta as orações dos familiares, você não vai estar no purgatório, você estará no lugar aonde Deus reservou para aqueles que o buscaram. Você estará no lugar aonde foi reservado para aqueles que não buscaram a Deus, ou seja, após a morte nós estaremos diante do juiz chamado Jesus Cristo, e ele dará a cada um de nós a nossa sentença, e a sentença será a salvação. Vinde a mim, bendito do meu Pai, para aqueles que buscam a verdade e permanecem nela. E a sentença de Jesus Cristo para aqueles que são rebeldes e não permanecem na verdade será: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Por isso busca arrependimento hoje, não haverá remissão dos pecados após a morte. Busca a expurgação dos pecados hoje. Jesus pode te limpar e te expurgar de todo pecado hoje, mas após a morte virá o juízo. Não vai adiantar rogar a Maria, não vai adiantar rogar a Aparecida. Maria não vai poder rogar por você na hora da morte, Maria não pode rogar por você agora. Por isso Jesus, ele é o socorro bem presente agora e na hora da morte. Jesus é o nosso socorro bem presente. São José não pode te socorrer, São Jorge não pode te socorrer, São Judas Tadeu não pode te socorrer, mas Jesus Cristo, ele é o socorro bem presente agora e na hora da nossa morte. Por isso busca o Senhor. Aqueles que buscam o Senhor,
aquele que bater a porta se abrirá, e aquele que pedir, dar-se-vos-á. Aquele que invocar o Senhor, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o seu socorro, porque Jesus Cristo é o socorro agora e na hora da morte. Felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade. Porém ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, os imorais, os beberrões, os homicidas, todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta será a segunda morte. Apocalipse 22, versículo 15. Ou seja, Jesus está dizendo que ficaram de fora os cães são os falsos profetas. Os cães foi profetizado por Isaías. Isaías falou, na verdade, esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Os cães que a Bíblia está dizendo em Apocalipse que não herdarão o reino dos céus são aqueles que fazem negócio, fonte de lucro do Evangelho, aqueles que usam o nome de Jesus Cristo para o proveito próprio, como fez Balaão, para lucrar em cima dos dons que Deus deu, como fez Balaão. O profeta dos olhos abertos se corrompeu, e muitos estão dessa forma corrompidos. Jesus, ele diz que então ficarão de fora os feiticeiros. Sim, Deus é contra aqueles que buscam após os mortos. Deus é contra aqueles que buscam na mesa branca espíritos de mortos, espíritos familiares. Porque buscais entre os mortos? Jesus, ele diz que Deus não é Deus dos mortos, mas ele é Deus dos vivos, e benigno para com aqueles que o invocam, para aqueles que clamam. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus dos vivos, e nós devemos buscar o Senhor dos exércitos, porque ele certamente ouve o clamor do pobre. Deus ouve o clamor do homem abatido. Deus ouve o clamor de um coração quebrantado. Deus, ele ouve e inclina os seus ouvidos para ouvir o homem. Mas Isaías fala no capítulo 59, no versículo 2: o que faz separação entre homem e Deus são os seus pecados, e encobre os seus ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Tem algo que faz separação entre homem e Deus, e se chama pecado. O que faz separação entre homem e Deus são suas iniquidades. O pecado separa o homem da presença de Deus, para que ele não seja ouvido. O pecado faz o homem estar distante de Deus, ao ponto de não ser ouvido por Deus. Por isso Jesus, ele diz que destituídos estão da glória de Deus, e necessitam buscar arrependimento. Busca arrepender-se dos pecados. Busca entrar no caminho estreito. Endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor, porque o dia do Senhor ele vem. E a Bíblia diz que o dia do Senhor ele virá como um relâmpago, e assim como o relâmpago parte do Oriente, e ele se mostra. Assim como o relâmpago parte do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda de Jesus Cristo. Prepara-se para se encontrar com Deus, endireita os caminhos, porque o tempo é breve, o tempo se passa, e logo chegará onde estará diante do justo juiz. E o que você vai dizer diante de Deus? Ah, Senhor, eu não ouvi, eu não sabia. Deus, diante da sua palavra, ele vai testificar que você ouviu. Deus, diante das suas fiéis testemunhas, ele vai testificar que você fez a sua escolha. A Bíblia diz que cada um vai ser julgado pelo que está escrito nos livros. Cada um é testemunhado e é anotado num livro. Aquilo que tem praticado, este livro naquele dia será aberto, e cada um será julgado segundo ele. Por isso se prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Aí não, calma, cinema. Vai, não vai. Cinema.